Nada de sexta-feira 13. Hoje, a história que a gente vai te contar começa num 29 de dezembro, 1937. E por isso que a vestimenta hoje é diferente, é mais vintage. Que lindo, cara! Em 29 de dezembro daquele ano, Andaraí e Vasco se enfrentavam pelo Campeonato Carioca. E foi ali que começou a tal da Praga do Arubinha. Uma história que dizia que Arubinha, jogador do Andaraí, havia amaldiçoado o Vasco da Gama. Eu vou te contar depois da vinheta. O ano era 1937. A equipe do Andaraí, um time formado pela fábrica de tecidos Confiança, ia enfrentar o Vasco da Gama, jogo no estádio das Laranjeiras, campo do Fluminense. Aquele 29 de dezembro marcou uma noite chuvosa no Rio de Janeiro. O Andaraí conseguiu chegar ao estádio sem problemas. O Vasco não. Aquele time do Vasco teve de armar uma epopeia para chegar ao gramado nas Laranjeiras, na rua Guanabara. Naqueles tempos, era normal que as delegações usassem táxis para chegar aos jogos. Só que um dos táxis, com 5 jogadores e um massagista... Gente, qual que era o tamanho desse táxi? 5 jogadores e um massagista... rapaz, o táxi deles bateu num caminhão da limpeza pública. Os jogadores pararam no hospital de pronto-socorro. Apenas um deles em estado um pouco mais grave. Oscarino teve uma fratura na costela. Os 2 goleiros do Vasco, o Joel e o Rei, estavam no acidente. Como alguém tinha que ir pro gol, os jogadores então resolveram esperar para que alguém aparecesse para finalmente o jogo rolar, a bola começar a rolar. E aqui vale explicar a atuação do Andaraí naquele campeonato. No fim das contas, o time somou uma vitória em 22 jogos e levou um total de 108 gols. Algumas das maiores goleadas da história do Cariocão foram em cima do Andaraí. Imagina como estavam os jogadores do Andaraí. Eles sabiam que a única chance de vencerem o Vasco era se o Vasco não entrasse em campo. O Jornal dos Esportes daquele dia estampava o seguinte texto na prévia da partida. Os vascaínos surgem como franco favoritos e não devem ser mesmo ameaçados pelos andaraienses, que continuam a cumprir performances fracas nesta temporada. Todavia, espera-se uma luta interessante, porquanto os alviverdes pisam o gramado dispostos a resistir bravamente, vendendo caro a derrota. Mas nem assim a contagem será desfavorável ao Grêmio da Cruz de Malta. A lenda diz que o jogo atrasou, mas o jornal O Radical informa que as duas equipes entraram em campo às 21h15, horário típico dos jogos naquele final de ano. Joel conseguiu jogar e foi pro gol vascaíno, mas nem precisou sujar o uniforme. O Vasco simplesmente fez 12-0, na segunda maior goleada do time naquele Cariocão. Até agora nada de maldição, né? Pois então, agora é que o episódio vai começar. Agora sim a gente dá o start nesse episódio, como diria o nosso conterrâneo Peninha, Eduardo Bueno, do Buenas Ideias. Pois é nesse momento que surge na história o tal do Arubinha, um ponteiro do Andaraí que sequer entrou em campo naquela noite. Hermes, depois Gaúcho após o quarto gol, Dondon, depois Gibi e Esquerdinha, Barata, Bolinha e Cabinho, Nico, Astor, Hugo Bianco e Leão. Este foi o time do Andaraí no campo das Laranjeiras. A lenda diz que o Arubinha se ajoelhou no gramado e pediu que o Vasco ficasse 12 anos sem erguer nenhum troféu, um para cada gol marcado. Mas acontece que o Arubinha nem entrou em campo de fato naquela partida, ele ficou no banco de reservas o tempo inteiro. Mas ele de fato fez uma reza, ele mesmo contou. Em 1938, Arubinha visitou a redação do O Radical e a história surgiu ali. Uma nota no jornal dizia, palavras relatadas no jornal, tá? É praga. O Vasco, sem dó nem piedade, surrou-nos. Mas fiz a minha reza. O Vasco ficará 12 anos sem ser campeão. O Botafogo sabe quanto pesa um trabalho, pois em 1910 sapecou o Mangueira de 24-0 e a praga pegou. Ninguém nunca achou o tal sapo enterrado, mas o Arubinha foi chamado a São Januário. Como é que se explica isso? Praga da Arubinha. Como é que é, Neco? O pessoal comenta isso. A praga do Arubinha. Sabe a Arubinha? Arubinha. Claro. Você joga lá no Andaraí? Claro que sim. Pois então, eu sou vizinho do Arubinha. E o que corre na vizinhança é que o Arubinha fez um trabalho pro Vasco depois daqueles 12-0 lá no Andaraí. Ficou injuriado. Parece que ele ficou tão revoltado, mas tão revoltado com a derrota pro Vasco, que ele enterrou um sapo aqui no campo de São Januário. E rogou uma praga, ó, poderosa. Ah, que história é essa? Deve ser mentira um negócio desse. Ué, não sei. Foi o que me falaram.
Em algum momento da história, surgiu outra lenda complementar. Uma que dizia que o Arubinha tinha literalmente enterrado um sapo no gramado de São Januário. A lenda, porém, pareceu convencer o povo no próprio Vasco. Os anos iam se passando e nada de o time voltar a ganhar uma taça. Até os cartolas cruzmaltinos resolveram agir e tentar achar o tal do sapo. Arubinha. Arubinha. Prazer em vê-lo. Quanto tempo que não te vejo? Eu acho que desde aquele nosso último jogo, mas o que você não sabe é o que falam desse jogo. Quer dizer, a essa altura você já deve ter ouvido falar dessa história. Arubinha, imagina que tem gente que jura que você enterrou um sapo aqui dentro. Eu não acredito, mas não acredito nessas coisas. Imagine, um sapo enterrado aqui. Mas você sabe como é que é, um cochicha dali, outro cochicha daqui. Daqui a pouco tem gente achando que isso é verdade. Por isso eu pedi para você vir aqui, para a gente acabar com essa fofoca. Porque é claro, né, Arubinha, que você não fez isso. Não é? Não, senhor. Arubinha, tem gente que jura que você fez isso. Não, senhor. Arubinha, meu filho. Arubinha, meu filho. Eu preciso saber. Não, senhor. Arubinha, você enterrou ou não enterrou um sapo aqui? Não, senhor. Leva a Arubinha daqui. Vai. Sapo. 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 Não tem sapo nenhum. Doutor, eu acho que essa história de sapo era tudo mentira, hein? Eu também acho, né? Mas a gente não pode ter dúvidas. O Vasco tem que voltar a ser campeão. Vai ganhar, vai ganhar. Ô, doutor! Ô, doutor, o Sabino é capaz de amarrar nossas pernas, né? Isso deve ser crença popular besteira. Também acho. Mas a gente tem que tirar todas as dúvidas. Nós vamos ficar aqui até a hora que tiver de ficar. Pra encontrar esse sapo. Já tá de noite. Continue cavando! Os anos foram passando e nada de o Vasco ser campeão carioca. Por exemplo, em 1939, o time conquistou só o 6º lugar entre 9 equipes. Em 1942, 7º entre 10. Em 1944 veio o vice-campeonato pro rival Flamengo. Poxa vida, parecia que a maldição nunca ia acabar. Até 1945. Neste ano, não teve praga, não teve sapo, não teve nada que tirasse o título do Vasco. Em 18 jogos, foram 13 vitórias e 5 empates. Título invicto para o Expresso da Vitória, como ficou conhecida aquela geração do time, famosa por décadas. O Vasco voltou a ser campeão e o Andaraí aos poucos foi sumindo do mapa, até enfim fechar as portas em 1973. A maldição tinha sido vencida. E você conhecia essa história do Arubinha? A praga do Arubinha? A maldição do Arubinha? Deixa aqui embaixo nos comentários. E eu te peço só uma coisa, se inscreva no canal, é muito importante para o YouTube ver que a gente está fazendo um trabalho legal aqui nos nossos conteúdos quase que diários. Nós vamos apresentar sempre para você novidades muito legais do mundo da bola. É isso então, eu volto na próxima. Tchau!